Olá, você está no canal Estante de Luz. E vamos ao podcast de hoje. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui conosco. Hoje o material é, fascinante. Trechos de Obras Póstumas, do Allan Kardec. Isso mesmo, uma coletânea que só foi publicada em 1890, né? Bem depois da morte dele. Exatamente, mais de 20 anos depois. E, claro, todo mundo conhece Kardec pelo espiritismo, mas aqui a gente vê mais, né? O homem por trás, o educador. E a própria evolução das ideias dele. Dá para ter uma visão, assim, mais de dentro. Do contexto intelectual da época também, das reflexões mais íntimas dele. É uma chance bem legal de entender as bases do pensamento dele, o legado que ele quis construir, né? E é isso que a gente vai fazer, tentar desvendar algumas dessas pérolas aí dos escritos. Desde a biografia, que é super importante para entender o método dele, até a filosofia mesmo, as visões de futuro para o movimento espírita. Então vamos lá, vamos nessa. E acho que um ponto de partida excelente é justamente essa figura, antes do Kardec, Hippolyte Léon Benizar Rivail, o educador. Sem dúvida, essa parte da vida dele é chave para entender o resto. Rivail foi aluno lá em Yverdon, na Suíça. Do Pestalozzi, né? Uma figura gigante na pedagogia. Exatamente. E ele não foi só aluno, ele virou um discípulo importante, um divulgador do método do Pestalozzi lá na França. Era um entusiasta mesmo. Que interessante. Essa base educacional sólida parece que marca todo o trabalho dele depois, né? Totalmente. E não era só teoria, não. Ele publicou livros didáticos importantes. Eu vi aqui um curso de aritmética em 1824, gramática francesa em 1831. Isso, ganhou até prêmio por um trabalho sobre reforma dos estudos. E mais, ele fundou cursos gratuitos, sabe? De química, física, anatomia comparada. Nossa, um dínamo mesmo. Voltado para a instrução popular e criava métodos também, né? Sim, tem a história do quadro mnemônico de História da França. Isso mostra muito o espírito dele, né? Metódico, analítico, buscando clareza, organização. Características que, vamos combinar, ele usou depois para investigar os fenômenos espíritas. Com certeza, os contemporâneos dele já percebiam isso, essa inteligência organizada, essa veia de pesquisador. Então, entender essa cabeça de educador, essa busca por método, é, essencial para ver como ele abordou o espiritismo. Não foi só fé cega, né? Foi uma tentativa de investigação sistemática. E aí a gente chega nos pilares da doutrina que Obras Póstumas reafirma, começando por Deus. Sim, a obra repete essa visão de Deus como a inteligência suprema, né? A causa primeira de tudo. E como ele argumenta a favor disso? Basicamente com aquele axioma, não há efeito sem causa. Ele olha para o universo, para a ordem, para a inteligência que a gente vê em tudo. Desde o inseto até os planetas. Exato. E aí ele diz, a causa tem que ser tão inteligente quanto o efeito. Ou seja, uma inteligência suprema, única, eterna, onipotente, justa, boa. E a alma, ou espírito, como entra aí? A alma é definida como o princípio inteligente dentro da gente. Algo distinto da matéria e independente dela. E ele batia muito na tecla contra o materialismo, né? Que era forte na época. Muito. O argumento dele era, se o pensamento fosse só química cerebral, tipo uma secreção do cérebro... Como a bília do fígado, ele usa essa comparação. Isso. Se fosse só isso, qual seria a base para a moral, para a ordem social, para a responsabilidade? É um ponto forte, porque aí realmente o egoísmo faria todo sentido, né? E até o suicídio, se tudo acaba aqui mesmo. Exatamente essa a linha. E a prova de que a alma existe e é independente seriam justamente os fenômenos espíritas. Sonhos, visões, a mediunidade em si, as aparições, a alma agindo por conta própria. Mesmo durante a vida ou, claro, depois da morte do corpo. E aí a coisa fica mais interessante ainda, porque não é só sobreviver. A identidade continua.
né? A pessoa continua sendo ela mesma depois da morte. Sim, a individualidade é mantida e o mais importante, o futuro dessa alma, a felicidade ou o sofrimento dela depende do que ela fez em vida. Das ações, das intenções. Introduz a ideia de responsabilidade, de uma justiça divina operando. E como essa justiça funciona? Como a alma progride? Aí entra a reencarnação, a pluralidade das existências. O conceito talvez mais marcante, né? É central. A ideia é que Deus cria os espíritos simples e ignorantes, sem conhecimento, mas todos com o mesmo potencial para progredir. Então a vida na Terra, ou em outros planetas, seria tipo uma escola. É. Uma série de escolas. Exatamente. É a analogia perfeita. Cada vida é uma chance de aprender, de desenvolver a inteligência, o senso moral, o livre-arbítrio. Através do trabalho, das dificuldades, as provas, das expiações que eles falam. Isso. E conforme o espírito avança, ele vai encarnando em mundos e corpos melhores, mais adequados ao nível dele. É um processo longo, contínuo. Isso. Chega um ponto em que ele não precisa mais encarnar em corpos tão densos, materiais. Ele continua evoluindo, mas mais no plano espiritual. Rumo a uma perfeição relativa, a uma felicidade maior. É uma visão cósmica mesmo, né? Do desenvolvimento de cada um. É uma perspectiva bem ampla. Falando nessas provas da alma, Obras Póstumas entra em detalhes sobre os fenômenos, né? Não é só comunicação. Não. A obra lista muita coisa. Fenômenos espontâneos, tipo ruídos, objetos se movendo. E a mediunidade em si com vários tipos. Os semimecânicos. Explica rapidinho a diferença. O mecânico seria quando a mão escreve meio que sozinha, sabe? O intuitivo, as ideias vêm na mente do médium e ele escreve. E o semimecânico, uma mistura. Entendi. E tem mais. Sonambulismo, êxtase, dupla vista, aparições, até transporte de objetos. Uma gama bem variada, mas o ponto central que ele martela o tempo todo... é que nada disso é sobrenatural. Certo. Exato. Ele insiste nisso. São fenômenos naturais, regidos por leis que a ciência da época ainda não entendia bem, mas leis da natureza. Não são milagres no sentido de quebrar as leis. De jeito nenhum. Ele atribui isso às propriedades do espírito e a fluidos, como o perispírito. Aquele corpo semimaterial que ligaria a alma ao corpo físico. Isso! Ele usou muito o estudo do magnetismo que estava em voga para tentar explicar. Para ele, o magnetismo já mostrava a alma agindo fora do corpo. Como na dupla vista que você mencionou. Não seria um milagre, mas a alma vendo direto, sem usar os olhos. Exatamente. A alma se desprende um pouco e percebe as coisas diretamente. Isso se liga àqueles casos curiosos, tipo o da Emily Sagey. Ah, sim. A governanta que as alunas viam em 2 lugares ao mesmo tempo. É essa mesma. Um caso que ele interpreta como bicorporeidade, o perispírito se expandindo, se tornando visível, formando um duplo. A intenção dele com essas explicações era clara, né? Tirar o véu do mistério. Totalmente, dessacralizar o milagre. Ele chega a dizer que até os milagres do Evangelho poderiam ser explicados por essas leis naturais dos fluidos e da alma. Usado para a época, né? Desafiava tanto o ceticismo quanto a religião tradicional. Muito. Ele dizia que ficar chamando tudo de sobrenatural, ou pior, de coisa do demônio. Que era o que a igreja faria, segundo ele, para explicar o que não encaixava. Isso. Que isso enfraquecia a própria religião diante da ciência, da razão. Aí ele posiciona o espiritismo como ciência de observação, como filosofia com consequências morais. Uma tentativa de juntar fé e razão, né? Exato. Uma ponte entre o material e o espiritual. E quais seriam, então, essas consequências morais? Se a alma sobrevive, reencarna, os fenômenos são naturais, o que isso muda na prática? Aí é que está o pulo do gato para ele. Ele liga tudo isso à moral. Os grandes problemas da humanidade. Egoísmo e orgulho. Que ele via como o quê? Uma distorção do instinto de conservação. Isso. Exagerado pela ideia de que só existe a vida material. Então, a lógica é: preciso garantir o meu, passar por cima dos outros se for preciso. E qual seria o remédio para isso na visão dele? Entender e aceitar as leis espirituais.
principalmente a reencarnação e a igualdade de todos na origem e no destino. Faz sentido. Se todo mundo começa igual, busca a mesma coisa, e as posições aqui são temporárias. Exato. O rico de hoje pode ter sido pobre ontem e vice-versa. Para que o orgulho de classe, de raça, de fortuna? Perde o sentido, né? A base para a fraternidade, igualdade e liberdade ficaria mais sólida, então. Não só palavras, mas consequências de entender a realidade espiritual. É essa a proposta. E ele projeta isso para o futuro da sociedade, fala até numa evolução do poder. É verdade. Primeiro a força bruta, depois o nascimento, a riqueza, e ele prevê uma aristocracia intelecto-moral. Uma ideia bem radical para o século XIX. Imagina uma elite baseada não em sangue ou dinheiro, mas em inteligência e principalmente moralidade. Uma meritocracia espiritual, quase. E como ele achava que essa transformação ia acontecer? Não era por um fim do mundo, né? Não, nada de cataclismo. Seria uma mudança gradual, pela própria lei do progresso. Os espíritos mais atrasados, digamos assim, iriam para outros mundos. E chegariam espíritos mais evoluídos para encarnar aqui. Uma nova geração. Isso, uma geração moral e intelectualmente melhor, que naturalmente levaria a sociedade para um caminho de mais justiça, mais paz. Interessante essa visão. E além dessa parte filosófica e social, Obras Póstumas também mostram um Kardec bem prático, preocupado com a organização do movimento. Ah, sim. Tem textos que falam da necessidade de um centro para coordenar tudo, manter a unidade da doutrina. Mas ele não queria uma coisa centralizada numa pessoa só, né? Não, ele insistia que tinha que ser coletivo e impessoal. Para evitar o personalismo, o risco de desviar depois que ele morresse. Tinha visão de futuro. Muita. Ele discute até como gerenciar dinheiro, uma caixa geral do espiritismo para bancar a divulgação, a caridade e fala da própria sucessão. Com delicadeza, né? Dizendo que a doutrina era mais importante que ele. Exatamente. Mostra essa preocupação em construir algo sólido, que durasse, que se adaptasse. Ele parecia antever os problemas. As críticas, as divisões, a necessidade de grana. Queria uma base racional, progressista por espiritismo. Isso fica bem claro. E nesses textos, a gente vê ele refletindo sobre a própria jornada, né? As dificuldades, os ataques. Tem até aquela ligeira resposta aos detratores. Sim, ele não esconde as dificuldades, mas também registra o crescimento rápido das ideias, na Europa, nas Américas. E tem aquele episódio tenso, o Auto de Fé de Barcelona. É emblemático, né? 1861. 300 livros espíritas queimados em praça pública por ordem do bispo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Queimar livros, em pleno século XIX. Mas qual foi o efeito prático disso? O famoso efeito contrário. Acabou virando uma propaganda enorme para o espiritismo na Espanha. Gerou curiosidade, debate. Ajudou a divulgar o que queriam calar. Irônico. Muito. Mostra como a intolerância pode ser um tiro no pé. Então, resumindo essa exploração de hoje, o que a gente percebe nesse Kardec das Obras Póstumas? Um esforço constante para mostrar o espiritismo como algo lógico, racional, baseado em fatos observáveis, os fenômenos, explicados por leis naturais, mesmo que desconhecidas na época. E com consequências morais e filosóficas profundas. Uma tentativa muito ambiciosa de juntar ciência, filosofia e uma certa religiosidade, né? Mas de um jeito novo. Construir uma ponte entre o visível e o invisível usando as ferramentas que ele tinha. Exato. Bom, exploramos então esses fragmentos de obras póstumas, vimos o educador por trás do codificador. Revisitamos os pilares: Deus, alma imortal, reencarnação como lei de progresso. E a visão dos fenômenos mediúnicos como algo natural e estudável. Vimos também como ele viu o espiritismo como uma filosofia moral para combater o egoísmo, o orgulho. E a preocupação dele em estruturar o movimento para o futuro. Uma visão estratégica bem interessante. E fica aquela ideia intrigante que permeia tudo isso, né? Do mundo invisível interagindo conosco o tempo todo. E a especulação dele sobre fotografia e telegrafia do pensamento através dos fluidos. É uma linguagem bem do século XIX, né? Fluidos e radiações. Mas que nos faz pensar o que essa visão, com a linguagem da época,
pode provocar na gente hoje, quando a gente fala de consciência, de intuição, de conexão humana? Em tempos de redes digitais, de física quântica, tentando entender a realidade. Exato. O que dessa intuição antiga, talvez, ainda ressoa? Fica aí a reflexão. Uma boa provocação para terminar. Com certeza. Pessoal, obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise aprofundada. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens deste podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.